Bom, nessa área, do lado dos gerânios que já tem, nós vamos preparar essa terra como se fosse preparar o canteiro pro plantio dos gerânios. O ano passado tinha feijão, agora está com bastante capim, plantas que a gente não quer, e aquele pedaço de milho ali que acabou morrendo da geada, a gente vai usar como cobertura. Primeiro, nós vamos marcar a que distância a gente vai pôr que distância vai ser a entrelinha uma da outra. Como os arbustos que a gente tinha aqui, eles cresceram mais ou menos, formaram uma planta, uma toceira de 70 centímetros, se espalharam, né? Então a gente vai deixar 70 centímetros entre as linhas e depois fazer um canteiro com 1,40, porque daí no mesmo canteiro a gente pode trabalhar dos dois lados, né? Não precisa ser cada canteiro individual, que aí a gente evita um pouco o pisoteio da terra. Marcamos aonde vão ser onde vai ser o corredor. E agora vamos começar a limpar, carpir a areazinha para tirar as plantas que a gente não quer. Limpamos o canteiro. Como os picão já estavam com semente, a gente colocou eles onde vai ser o passador, né? E agora vamos semear o adubo de aves, o esterco de galinha, e depois dar uma pequena virada na terra para preparar o canteiro. Pronto, agora a gente já incorporou um pouco o esterco. Agora nivelar o canteiro e aí fazer a cobertura para depois o plantio. Foi plantado e agora regado. A gente colocou as estaquinhas porque como ele está muito grande na estufa, ele está muito mole e ele vai cair, né? Então a gente, para não cortar esses, a gente vai amarrar e a outra fileira a gente vai cortar, podar, para ver como ele se comporta. Bom, ontem acabou a bateria, então a gente acabou por plantar sem registrar os últimos momentos, mas enfim, foi plantado então a linha de cima sem podar eles, né? Aí o primeiro aqui tá bem mais murcho já, como pode ver, porque tá pegando mais sol. E a linha de baixo a gente podou alguns que estavam maiores, na intenção, pensando que como ele tá bastante grande na estufa, ele sai muito mole de lá, né? E aí com o sol ele sofre um pouco, então podando ele brota com mais força de baixo.
Vamos ver como eles se comportam os dois. E aí foi terminada a cobertura. Entre as linhas a gente usou a braquiária nos corredores, né? A braquiária e no canteiro o milho cortadinho para colocar ali. Por que a cobertura? Primeiro, para proteger o solo. Segundo, também como a gente utiliza as folhas e ela cresce colocando soltando ramos sobre a terra. Se eu deixo na terra vermelha, na terra pura, ele vai sujar bastante as folhas e daí, depois na hora de eu cortar eu não posso aproveitar as folhas de baixo, os ramos de baixo. E assim protegido ele se mantém limpo e é mais fácil de colher depois. Então aqui mais de perto que é o corredor, né? Que então a gente colocou a braquiária. E ali no canteiro a palha de milho. Aqui o detalhe de como a gente amarrou os troncos, os que a gente deixou num pauzinho, né? Amarrou com palha, porque daí ela também apodrece. Porque ele realmente está alto e bastante sensível, porque estava na estufa, né? Aquele ali a gente pode ver que ele está bem pendido, mas com as pontinhas erguidas, né? Então ele está vivo, só bastante fraco. Nessa linha aqui de baixo, então a gente plantou os menores e podou alguns para ver se ele fica mais forte, enfim. Esse é um podado, então a gente podou o broto principal e deixou os laterais que estão, por enquanto, não estão murchos ainda, né? Esse também é mais um brotado, um cortado. Temos o canteiro novo e mais ao fundo já maiores, que foi o corte que foi feito ano passado, esse ano em fevereiro. E lá no fundo os alecrins. Olhando assim, dá para dizer que o passador, né, é muito largo, mas essas plantas elas se espalham bastante mesmo, né? Pode ver aqui que essas aqui ainda vão dobrar de tamanho ou triplicar às vezes, né? Então elas se espalham realmente bastante. Aí se cada uma delas espalha de um lado, essas aqui vem mais ou menos até a metade e sobra realmente só um corredor bem estreito. E a gente deixa esse corredor porque ela é uma planta que ela não gosta muito de ser movimentada, né? Então se depois eu precisar passar para fazer a limpeza, eu venho de um lado e faço até a metade. E aí de novo a cobertura de palha serve para evitar que nasça muitas plantas que a gente não quer, né? Então aqui já é mais antigo, também eu tinha colocado palha de milho e ela tá bem, nasceu poucos matinhos, né? Poucas que a gente não quer, plantinhas que a gente não quer. Porque ela não gosta mesmo de ser muito movimentada. Se você toca nelas, ela murcha e algumas depois nem voltam, né? Elas secam, então ela não gosta muito de ser tocada nessa fase de crescimento e desenvolvimento. E ainda o manejo dela, então, depois que a gente planta e por isso também faz a cobertura, não se entra mais com enxada, né? Só os plantinhas que nascem a gente vai arrancar com a mão para não machucar a raiz dela e não bater muito nela. Então por isso é importante essa cobertura para evitar de que outras plantas nasçam ou atrase o nascimento e depois ela mesmo fechando, porque ela vai fechar bastante, ela fechando ela meio que sufoca as outras plantas. E é isso, gerânio. Aqui já mais desenvolvido e ali recém-plantado, e a gente ainda vai fazer mais um canteiro ali na sequência para baixo. E eu estou bem ansiosa para ver as flores que ainda não apareceram, né?
Mas vamos ver se agora esse ano elas aparecem.